Hoje nós vamos falar sobre uma proposta que está dividindo opiniões no Brasil e que pode mudar completamente o rumo da segurança pública no país. A PEC da Segurança Pública, apresentada pelo governo federal, está em meio a uma intensa disputa de poder e levantando questões fundamentais sobre a autonomia dos estados. De um lado, governadores temem que a centralização e a perda de controle sobre suas forças policiais. Do outro, o governo federal afirma que essa proposta é necessária para combater o crime organizado com mais eficácia. Mas será que estamos realmente fortalecendo a segurança pública do país? Ou estamos abrindo as portas para um controle centralizado sem precedentes? Fique até o final para entender detalhes e implicações desse embate que promete abalar as estruturas do Brasil. A PEC da Segurança Pública, proposta de emenda constitucional, que pode ser aprovada, pode transformar a forma como o Brasil enfrenta o crime. Apresentada pelo governo federal, ela visa centralizar o controle da segurança pública, impondo uma política nacional obrigatória para todos os estados. Isso significa que as forças de segurança estaduais teriam que seguir protocolos e diretrizes definidas diretamente pelo governo federal, retirando parte da autonomia dos governadores. Esse controle seria derivado da chamada Política Nacional de Segurança Pública, que a gente falou aí, e que em caso da implementação da PEC, terá aplicação vinculante pelos estados, ou seja, todos os estados serão obrigados a cumprir essa política. Um dos principais apoiadores da PEC é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, que vê a proposta como uma medida necessária para uniformizar e fortalecer o combate ao crime. Mas esse apoio é simbólico e ainda falta uma longa caminhada para que a PEC seja aprovada no Congresso. Governadores como Ronaldo Caiado de Goiás expressam resistência, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de protocolos e políticas, como, por exemplo, a utilização de câmeras corporais nos uniformes policiais, enquanto outros governadores, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, preferem uma abordagem mais conciliadora, pedindo que sejam feitos ajustes na proposta. Um dos pontos mais polêmicos da PEC é a proposta de transformar a Polícia Rodoviária Federal, PRF, em uma Polícia Ostensiva Nacional, mais ou menos como uma PM nacional. Isso daria ao governo federal um maior poder de ação nas estradas, ferrovias e hidrovias e a possibilidade de prestar suporte aos estados em operações de segurança pública. Essa mudança, porém, é vista por muitos como um risco à descentralização, que é essencial para a democracia, ao colocar forças de segurança diretamente sobre o comando federal. Há receios que o governo crie uma força pretoriana, capaz de interferir nos estados, diminuindo sua autonomia. Além disso, existem dúvidas do que aconteceria se a PRF deixasse de ter o foco nas rodovias, principal rota de entrada de drogas e armas e contrabandos no país. Para uma expansão das atribuições da PRF, seria necessário o implemento do seu efetivo, que geraria aumento de gastos pela União. E a proposta não indica muito bem de onde viriam esses recursos. Além do controle sobre as forças de segurança, a PEC também propõe a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública, garantindo recursos fixos para a área. A ideia é inspirada no modelo do SUS, com investimentos estáveis que não podem ser desviados para outras áreas. Embora o governo defenda a medida como uma forma de fortalecer o combate ao crime e o aparelhamento das forças de segurança, a proposta levanta questões. Afinal, será que um modelo tão centralizado pode realmente responder às demandas específicas e complexas de um país tão diverso como o Brasil? A probabilidade mais evidente é que poderíamos observar uma escalada da burocracia, o que só tornaria o combate ao crime ainda mais complicado. Mesmo a comparação com o SUS não é uma boa referência, já que o sistema, apesar de ser celebrado principalmente por aqueles que nunca passaram pela porta de hospital público, apresenta diversos gargalos, atendimento deficitário e desvio de verbas constante. Muitos desses problemas decorrem da centralização do sistema, o que dificulta a adaptação das políticas de atendimento às realidades locais. Em reação à PEC, deputados como Alberto Fraga e Alfredo Gaspar propuseram uma alternativa focada no combate ao crime organizado transnacional, definido como uma nova modalidade de crime.
A proposta busca definir oficialmente organizações criminosas como tráfico de drogas, de pessoas, além de incluir penas mais rígidas, de até 40 anos para líderes de facções. Diferentemente da PEC, essa proposta preserva a autonomia dos estados, permitindo uma colaboração mais equilibrada entre os governos estaduais e o federal. Essa medida visa proporcionar uma resposta mais eficiente e rápida ao crime organizado, especialmente as facções que operam de maneira descentralizada e regionalizada. Governadores e senadores de oposição alertam que a centralização proposta pela PEC apresenta uma intervenção direta do governo federal nas forças estaduais. Rogério Marinho, líder da oposição, chegou a classificar a proposta como uma ameaça à autonomia dos estados, levantando um debate intenso sobre o modelo federativo brasileiro. Enquanto o governo Lula tenta angariar apoio no Congresso e entre os governadores, líderes estaduais se preparam para uma longa batalha, temendo que a PEC crie um precedente de centralização que pode comprometer até mesmo as bases da nossa democracia. A proposta não só gera tensão entre estados e governo, mas também mobiliza entidades da sociedade civil, como a Rede de Justiça Criminal, uma organização defensora do desencarceramento e que tem entre seus apoiadores a Oak Foundation e a Open Society Foundation, deixando claro que o lobby tem vínculos e direcionamento ideológico e político à esquerda. Representantes da rede defendem que a descentralização e autonomia, principalmente no que se refere às questões de legislação penal e sobre armas, são um risco para o Pacto Federativo. Do outro lado, os apoiadores da PEC afirmam que a descentralização pode ajudar a adaptar as legislações às realidades locais, na verdade, fortalecendo a federação, por garantir a autonomia dos estados. O embate reflete um debate mais profundo sobre os limites da intervenção federal em áreas de competência estadual. Com o cenário ainda indefinido, a PEC da Segurança segue para análise nas comissões do Congresso, onde enfrentará debates acalorados, para dizer o mínimo. O governo já sinalizou a intenção de dialogar com governadores e até com a sociedade civil para ajustar o texto. Esse esforço será essencial, porque a proposta só pode ser aprovada com 3/5 dos votos nas duas casas e em 2 sessões. Para alguns, isso representa uma chance de adaptar o projeto às realidades regionais e evitar um cenário de enfrentamento entre estados e o governo federal. Mas a verdade é que o governo terá grandes dificuldades de aprovar a proposta, mesmo com alterações. A bancada da segurança pública é um dos principais entraves e, aliada aos governadores, pode se tornar uma barreira intransponível para a aprovação da PEC. A PEC da segurança pública traz à tona um dos maiores dilemas do nosso sistema federativo. Até onde o poder federal pode ir para garantir a segurança pública do país sem infringir a autonomia dos estados? Se por um lado temos o governo tentando consolidar uma política nacional para enfrentar o crime organizado, o que em teoria poderia ser mais eficiente, por outro, governadores e opositores receiam que o governo esteja usando a segurança pública como desculpa para acumular poder e controlar a segurança dos estados. Resta saber se o Congresso conseguirá mediar essa disputa, ajustando a proposta de forma a preservar a autonomia dos estados e a democracia brasileira, ou se a proposta vai acabar enterrada e esquecida nas infinitas gavetas do Congresso Nacional. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de acompanhar o meu canal. Siga aqui a gente, deixe a sua curtida, seu comentário e compartilhe esse vídeo com um amigo. Um grande abraço e até a próxima.